Oi, pessoal, tudo bem? Espero que seja um dia maravilhoso. E se não é, agora você vai ver uma luz no final de tanta confusão que eu sei que você tem no mercado imobiliário no Paraguai. Bem-vindo à nossa masterclass, onde a gente vai começar a mostrar algumas pegadinhas, algumas armadilhas que tem no mercado imobiliário e que os brasileiros, infelizmente, desavisados, estão caindo em golpes, sabe? É, eu queria fazer trechinhos, mas eu acho que vai ser mais fácil fazer um vídeo só, para tentar dar uma sequência mais lógica a, a esse assunto. É um assunto muito delicado, você tem que saber algumas verdades que é lógico que vão esconder de você, é lógico que nem não vão contar porque não, não é interessante para eles você saber algumas coisas, mas como eu não faço parte desse mercado, não quero entrar nesse mercado do lado do corretor, do vendedor, porque eu odeio ter que mentir para vender, sabe? Eu tenho serviços, tenho produtos digitais, mas eu não minto para vender. Então, eu não entraria nesse mercado imobiliário, porque eu sei que em algum momento eu teria que mentir para conseguir vendas. E não é a nossa visão, né? Se você segue as nossas redes sociais, que imagino que você está aqui por isso, sabe que faz muito tempo a gente está passando verdades do Paraguai, muitas verdades para contrarrestar, para fazer contra tantas mentiras que o pessoal está falando do Paraguai. O Paraguai é muito para empresas, para empresários, para investidores, mas não é para qualquer um, não é para uma pessoa que não tem condições financeiras. Eu passei isso aqui, comecei a passar isso faz mais de um ano, né, um ano, acho. E depois disso, os influenciadores começaram também a baixar a bola, né? Começaram a mudar o discursinho deles, porque no início era venham, 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 venha todo mundo. Mas você sabe que não é assim. Não é para todo mundo. O Paraguai não é para todo mundo. O paraguaio vai te perguntar: o que você viu do Paraguai para você vir ou para você investir aqui? Porque o paraguaio comum, pessoa comum, paraguaio de a pé, ele vai te questionar porque ele não vê as oportunidades, porque ele não tem condições para investimento, não tem condições para montar uma estrutura, né? Então ele não consegue enxergar as oportunidades. Oportunidades tem, sim, é verdade, mas tem que ter condições financeiras. O mercado imobiliário é justamente uma de tantas oportunidades que tem no Paraguai, mas também ali apareceram os influenciadores, né, os fala bonito que eu chamo, que é aqueles de terno, gravata, que falam bonito, que sabem tudo que está no Google, né, memorizar da cabeça,
Eles memorizam tudo que tem no Google, que você tem acesso também, e eles começam a falar disso, isso, aquilo, que imposto isso, que imposto aquilo, que o 10, que eu maquila isso, que maquila aquilo. E, gente, isso tá tudo no Google, não precisa ser muito esperto para entender que essas palavrinhas que eles falam é um guião, né? Um direcionamento, um roteiro num vídeo, né? Mas aqui comigo sempre foi vivência, sempre foi o dia a dia, sempre foi conhecimento real do Paraguai, das coisas ruins e das coisas boas que logicamente todo país tem. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Se você não me conhece bem, né? Vou te contar quem que eu sou. Eu sou Jorge Demarco, meu sobrenome é Demarco, né? Nas minhas redes sociais eu estou subindo conteúdo faz uns 15 anos, né? É lógico, em espanhol. Eu sou casado faz 28, vou fechar 28 esse ano, com a mesma mulher, né? Eu tenho um filho de 16 anos e trabalhando sempre, tentando sempre empreender, sendo empreendedor no Paraguai, né? Tentando sempre me dar bem. Eu comecei no ano 2000, abrindo uma distribuidora de maquiagem. Não deu certo. Daí eu posso não começar a enumerar um por um todas as coisas que eu fiz, mas resumindo, eu já fiz distribuidora de maquiagem, eu também já fiz venda de sapatos, eu já fiz também venda de roupa, eu já fiz também muamba, acho que é muamba, que que você vai levar as coisas, vende na casa e cobra dos clientes. Nós até cobramos semanal, né? Financiado. Eu vendi perfumes também. Eu fiz muita coisa no Paraguai. Sempre dava certo no tempo, dava errado depois, tentava consertar, entendeu? Sempre alguma coisa. No momento que eu entendi que tinha um mercado interessante no ramo de alimentação, naquela época, quando as pizzas ainda não eram muito valorizadas no Paraguai, em 2006, eu abri pizzaria, hamburgueria, e aqui tem uma coisa que se chama lomito, que é um filé mignon com pão de hambúrguer. Então, abri pizzaria e comecei a trabalhar com pizzas, lomitos e hambúrguer, tá? E me dei bem com isso aí. Comecei a crescer um pouco. E depois de tentar algumas abertura de filiais, né, pequenas, também quebrei a cara, né? Mas continuei com o meu negócio principal, que era no local principal. E aí foi que eu descobri uma questão que é muito interessante. Foi uma sacada assim maravilhosa. Eu comecei a perceber que todo mundo estava me copiando, sabe? Todo mundo estava colocando uma chapa de hambúrguer e fazendo né, frente na sua casa. Os vizinhos, sabe? Aqueles vizinhos invejosos que sempre tem. Então eu virei fábrica de massas para pizzas.
E aí não parei. Aí comecei. E me tornei uma referência em 2017, fazendo as massas, fabricando as massas e fornecendo a pizzarias menores. Então a concorrência começou a me apertar, né? E eu virei fábrica para evitar eles me copiarem, porque a estrutura era um pouco maior do que só uma chapinha para fazer hambúrguer. Então eu fiz eu dei esse passo, né? Subi esse degrau para evitar qualquer um venha me copiar e tirar dinheiro dos meus clientes, do meu caixa, né? Tirando clientes do negócio, porque eles vendem mais barato. Aqui é fácil. Quem quer ganhar mercado só sabe vender barato. Só vender mais barato do que o outro e deu. Você já conseguiu abrir mercado. E é chato. Chato demais. Para o empreendedor, é o pior que tem quando você perde clientes por conta dos valores. Mas assim, resumindo, não deixei de trabalhar com pizzas por uma questão financeira, por falta de vendas, por não ter um negócio bom. Eu deixei o negócio por conta da saúde. Eu tenho ainda, estou me tratando, eu tenho pressão alta, tá? E a pressão alta no calor do Paraguai não é fácil. É 50 graus, 45, 50 graus no verão. E eu trabalhando, imagina, eu trabalhando num forno em 300 graus. Então isso era para qualquer momento. Eu entrar na cozinha, sair numa caixa, né, de madeira. E foi nesse momento que eu resolvi soltar tudo e começar a ensinar empreendedores. Empreendedores no ramo de alimentação. Pessoas que queriam aprender a fazer a massa, mas também pessoas que precisavam de uma orientação no geral, na visão geral do negócio. Então, eu lembro que tinha muitos professores de padaria, de pizzaria, maestros pizzaiolos, que ficavam putos comigo. Por quê? Porque eu ensinava a visão geral do empreendimento. Então eu cobrava mais do que eles. O meu preço, o meu valor para o mercado era maior. Então o meu preço era maior. Eu me diferenciei das pessoas que só ensinavam a preparação dos produtos. Na verdade, o produto é o que menos importa num empreendimento. Só que nem todo mundo está preparado para entender isso aí, entendeu? E aí eu comecei a vender mais caro um curso de 2 horas, 2 horas. Eu vendia mais caro do que eles, um curso de 4, 5 horas, fazendo a preparação, enrolando demais com a parte técnica que o empreendedor não precisa. O empreendedor precisa de uma fórmula, uma receita, faz assim, assim que vai dar certo, a pessoa faz e ela simplesmente aprende a fazer. Não precisa saber de técnica nenhuma. É só a fórmula, a receita e ela fazer. Simples. Eu fazia isso e, além disso, eu ensinava também algumas coisas de administração, educação financeira e tudo mais, né? Mas, enfim, resumindo, eu sou essa pessoa hoje, né, essa mesma pessoa que aprendeu a ensinar de forma simplificada, de forma fácil para as pessoas
e eu estou trazendo agora para vocês os meus conhecimentos do mercado imobiliário, do mercado no geral, e esta masterclass é focado no mercado imobiliário e nas oportunidades que ele oferece, tá? Então vamos lá. Para começar a entender o mercado, tem que saber várias coisas. Primeira coisa, os corretores de imóveis não têm salário. Então, se um corretor de imóvel não tem salário, ele precisa vender. Se ele precisa vender, ele vai fazer qualquer coisa para vender. Se ele precisa fazer coisa para vender, não vai ter problema em te mentir para vender. Primeira coisa, não pode confiar 100% no corretor imobiliário, tá? As imobiliárias no Paraguai, elas têm duas formas de trabalhar. Tem quem trabalha com lotes, com terrenos, né? Normalmente para investimento. Um terreno que eles estão financiando há 130 meses, que dá mais de 10 anos, ia falar 100 anos, né? Isso dá mais de 10 anos, elas fazem, sim, um financiamento particular, eles, direto, né? E aí você tem a possibilidade de comprar um imóvel, ou um terreno, na verdade, é um imóvel, né? Mas é terreno, pelado, vazio, sem nada, sem estrutura nenhuma, tá? Então, eu vejo muito os corretores oferecerem os terrenos, né, em Encarnação. E eu já falei num vídeo, já mostrei inclusive que não é Encarnação. As pessoas estão mentindo para as pessoas, né? Para o brasileiro. E aí o brasileiro desavisado que não vem, não conheceu, quem nem conhece o Paraguai, ele compra. E compra no online. Por quê? Porque eles conseguem cobrar. As imobiliárias conseguem cobrar. Não é que esse terreno não vai ser da pessoa que está pagando. Esse terreno vai ser, sim, da pessoa que está pagando. Só que esse terreno hoje não vale todo esse dinheiro que eles estão pedindo o povo pagar. Essa é outra coisa que você tem que entender. Esse discursinho de sem juros, sem reajuste, esse é o jeito de comprar no Paraguai um terreno que não tem estrutura ainda. E, cara, esse terreno hoje vale 30 mil dólares, 30 mil reais, eles estão vendendo 4 vezes esse valor. Porque os juros já estão embutidos. Não é que não tem juros, já estão embutidos no preço final que você vai pagar ao longo dos 10 anos. Então não caia na armadilha do marketing, da frase ali, sem juros. Eu sei que o brasileiro está acostumado com juros absurdo. Eu sei que o brasileiro está acostumado com reajuste, com imposto novo, com hoje vou te cobrar mais. Mas no Paraguai, o mercado imobiliário com os lotes, com os terrenos, funciona sem juros, porque já os juros estão embutidos no preço final. Você vai pagar R$ 400 a parcela e você acha que vai pagar R$ 400 130 vezes R$ 400 e que não vai ter reajuste porque a imobiliária é bonzinha. E não é. Acontece que você está pagando 4 vezes mais num terreno que se você tivesse
o conhecimento iria fazer uma oferta, né? E o dinheiro, né? O recurso iria fazer uma oferta se realmente o terreno presta para você fazer uma proposta para a imobiliária de fazer uma entrega, né? Sei lá, metade ou 30%, e aí o valor vai ficar em torno dos 50% a 60% do valor total calculado do dia 1 até do mês 1 até o mês 130. Tá entendendo? Outro golpe comum em qual você não tem que cair é na ubicação, na localização, desculpa, na localização dos terrenos. Nós temos uma cliente que me falou, né, mostrou inclusive para mim um print da tela dela do WhatsApp, onde o corretor, a corretora era uma mulher, a corretora manda os vídeos dos terrenos, né, a 2 quadras do asfalto, sei lá, todo bonitinho, terrenos planos, tudo lindo, né? E falou para a mulher, para o cliente, ela falou que era, o cliente falou para mim que era 600 metros de Ciudad del Este, mas eu não acredito que acredito que ela não tenha ouvido certo. Eu acho que foi tipo 6 quilômetros, 600 quilômetros. 600 não vai ser, né? Porque era 240 que dá. Mas, enfim, o terreno ficava numa outra cidade, não tem nada a ver com Cidade do Leste. Ficava a 250 quilômetros de Cidade do Leste. Uma cidade que se chama Paraguari. O que acontece? A pessoa que já viu o terreno, ela gosta do terreno e pede mais informação, né? E aí eles te passam a informação da cidade que é onde o terreno está e onde o terreno fica, tá? Tem a localização do terreno, e aí eles vão puxando você aos poucos para fazer a compra. Só que, pensa um pouco, você conhece a geografia do Paraguai? Você conhece qual que é a cidade de Paraguari? O que ela oferece? O que ela tem? O que as pessoas buscam ao comprar um terreno ali? Você não sabe. Você não sabe. E eles aproveitam esse desconhecimento do cliente para vender. Para vender que nem vendedor de livros da rua. Lembra antes? Imagino que no Brasil também tinham os vendedores de livros, que eles chegavam na tua casa e eles começavam a falar e criar o desejo em você. O antigo método de vendas hoje não é mais. Isso não presta mais. Mas é o jeito. Pode ter mosquito aqui no carro. É o jeito que eles têm para vender, né? Porque a cidade onde eles estão oferecendo esse terreno é uma cidade que o paraguaio sabe que é uma cidade linda, mas os terrenos ficam afastados do centro da cidade e também a cidade não é uma coisa assim que vai ter um desenvolvimento gigante nos próximos anos, porque Paraguari é uma cidade que ficou no tempo do tradicional, de muita família, uma cidade de descanso. As pessoas compram lá. Para que serve esses terrenos? As pessoas compram lá umas casas de final de semana, entendeu? Fazem uma casa pequena com uma piscina e vão final de semana. A cidade fica a uns 150 quilômetros de Assunção, né? E
é uma boa ideia para pessoas que querem, que gostam, né, de fazer churrasco finais de semana, deixar tudo, jogar toda a rotina fora e passar um final de semana nessa cidade. Então é para esse tipo de pessoas. A nossa cliente queria um terreno para ela construir e alugar no Airbnb. E aí, nessa cidade, esse negócio não iria funcionar. Nós salvamos o cliente desse golpe, que ia tomar um golpe, entendeu? E aí que é importante você entender as pegadinhas que tem no mercado imobiliário. Agora, tem também aparecendo os empreendimentos, aqueles projetos, né, em Poço, que estão começando a rolar aqui no Paraguai. Gente, tomar cuidado, esse negócio é complicado. No Brasil, você tem regulação, está regulado, está estourado pelos órgãos públicos. No Paraguai, não tem isso aí, entendeu? Não tem. É confiança 100%. Ali você pode começar, pode entrar no início, né? O dono da construtora, pegar todo o dinheiro da entrada nas parcelas, três, quatro parcelas, 1 ano, 2 anos, sei lá quanto você vai pagando, e um belo dia ele foi embora. Então toma cuidado, não é igual que o Brasil, toma cuidado, não é igual que o Brasil. Vou repetir, os brasileiros, vou repetir, não repetir, né? Não é igual ao Brasil. O Paraguai não é o Brasil. O brasileiro, muitas vezes, ele está acostumado com um modelo de negócio, né, que dá certo no Brasil. Então, ele chega aqui no Paraguai, aqui também tem, e vou confiar. Mas não confia, porque tem vários, inclusive agora tem um processo bem pesado de um cara que fez isso com muitas pessoas, né? Tá na mídia, inclusive. Então toma cuidado, né? Comprar em poço pode sim ser uma boa, mas construtora que tenha já um certo período de tempo trabalhando com empreendimentos, que tenha histórico de ter entregado, né, apartamentos. Mas enfim, toma cuidado. Essa é a outra que pode acabar mal, tá? Comprar casa já terminada, pronta para morar, cara, as casas no Paraguai é bem diferente ao padrão brasileiro. Então tu vai buscar, procurar um monte de tempo, vai perder tempo e não vai achar casa boa para você. É bem difícil você achar uma casa boa que seja com valor em conta. Normalmente são as casas novas que estão construindo agora, as que mais ou menos comportam as preferências do brasileiro, né? Então, uma casa para para estrear, né? Acho que é assim que se chama, que se diz, é caro, é caro demais. Estão falando em dólares, já é outra coisa, já é outro nível. Não é que não seja outro nível, eu não sei, mas não é tão fácil, não tem muita oferta, não tem muita oferta, né? Não tem muita oferta, porque não tem muita procura. E quem tem o dinheiro, gente, quem tem o dinheiro constrói. Quem tem o dinheiro compra o terreno e ele faz do jeito dele. É melhor. É melhor. É bem melhor alugar
6 meses, um ano, uma casa qualquer, enquanto você está construindo a tua casa. Porque você vai fazer do jeito que você gosta, né? Ah, então, Jorge, é todo ruim o mercado, todo golpe, todo é, cair na fria e picareta e caloteiro que é? Não sei, não lembro do termo. Mas enfim, não, mas você tem muitos, tem bastante. Então tem que se cuidar, tem que saber, né? Não dá para confiar 100% no corretor imobiliário. Foi o primeiro que eu disse no vídeo. É, também o negócio da localização do imóvel é muito importante. Você não pode comprar sem conhecer a localização, sem conhecer a previsão da localização valorizar, do terreno valorizar, da casa valorizar, entendeu? Então, esse é outro tema que é importante, que não pode negligenciar se vai arriscar o teu patrimônio, arriscar o teu dinheiro, um investimento, entendeu? Calma que a gente vai falar das oportunidades do negócio imobiliário e também vou te contar como que eu posso ajudar nessa jornada para vocês comprarem com segurança e com inteligência. Mas esqueci ainda de contar as construtoras, né, das construtoras. É também para confiar, mas não confiar 100% nas construtoras e nem nos arquitetos. Aqui não é o Brasil, aqui não é igual ao Brasil. Aqui não tem conselho de classe que cuida dos interesses do povo, que multa os profissionais que fazem besteira, né? Fazem merda. Aqui não tem, então tem que se cuidar. Se você é estelionatável por um profissional, seja ele arquiteto, engenheiro ou corretor de imóvel, você vai ter que entrar na justiça. E aí é um gasto bem grande, né? Bem maior do que você está pensando. Porque os papéis, os documentos, eles também têm que. Aí vai ter que dar dinheiro para o juiz, para o advogado, o juiz. É bem complicado. O Paraguai é complicado, gente. Não é para qualquer um. Todo mundo acha, né? Achava, porque agora já mudaram o discurso, que o Paraguai era fácil, que era chegar e virar milionário. E não é, gente. Você pode perder todo o teu investimento, todo o teu patrimônio, se não fizer as coisas do jeito certo no Paraguai. Então, para falarmos das oportunidades no mercado imobiliário, a primeira coisa é entender o que funciona. O que funciona no Paraguai? Funciona alugar casa, né? Casa com piscina, melhor ainda. Construir uma casa de final de semana e alugar para eventos pequenos, reuniões com amigos, aniversário, né? Uma churrasqueira, aqui chama-se quincho, uma área assim para por uma mesa longa, compridinha assim, com as cadeiras ali. Isso também funciona porque as empresas elas alugam para eventos, né? Para as empresas pequenas, até as grandes, né? Mas as grandes normalmente têm
procuram espaços maiores. Mas uma empresa de 30, 40 pessoas, ela aluga para uma capacitação, aluga para o dia do trabalhador, para final de ano, né? Então tem várias opções ali. E aí a estrutura é bem pouca, porque é só o quincho que eu falei, né? Que é a área essa, né? Com a churrasqueira e a piscina, né? Uma piscina com cascata, tudo bonitinho, né? Pode ser até um campinho de vôlei, né? De futebol pequeno. Então é outra opção também. Isso não precisa ser numa cidade assim muito movimentada. Para isso que poderia prestar um terreno em Paraguari. Só que a maioria das empresas estão em Assunção ou ao redor. E Paraguari já fica muito longe. Então não dá também para fazer. Para comportar esse público de Assunção, né? Você pode pensar em construir uma casa em Paraguari, mas tem que buscar ali fazer um marketing bom para tentar alguns clientes, né, que daí de perto, né, da cidade, as filiais das empresas que estão na capital, sei lá, fazer alguma atividade no teu local, mas é bem mais complicado. Então, sempre vai ser melhor Assunção, Ciudad del Este e também poderia ser Salto del Guairá, que é divisa com Guaíra, tá? Que é um lugar assim ainda barato, né? Não aumentou tanto que nem Cidade do Leste, mas é bom para começar a olhar para esse lado, porque essa cidade sempre ela cresce depois, né? Ela acompanha, ela acompanha as mudanças que a Cidade do Leste tem. Quando a Cidade do Leste começa a ter muito movimento, aí aparece Salto do Guairá lá atrás. Ela vem lá atrás, acompanhando aos poucos, né, no ritmo dela. E os preços também, pelo fato dela ser divisa, fronteira com Guaíra, com o estado de Paraná, Brasil. Então ela também tem as vantagens, oferece as vantagens que oferece Ciudad del Este, só que é uma cidade menor e agora, hoje, é uma cidade que ainda está com valores abaixo não é abaixo do mercado, valores de mercado baixos, né? Bem mais abaixo do que Cidade del Este. Então, continuando, as oportunidades, gente, que eu vou mostrar, vou explicar, vou contar para vocês, você vai entender só depois que eu te contar o que funciona, né? Porque tem várias coisas que poderiam funcionar, que funcionam mesmo, né? E que não é muito caro de se fazer. Você faz essa estrutura que eu falei, faz uma piscina e deu, né? Aí monta um quartinho ali para tipo um depósito, ou então um cuidador, uma cama para o cuidador e deu. Daí tem as casas normais, né? Mas casa que sai por conta do aluguel, né? 2 milhões de guarani, 2.000, vamos falar em reais, 2.000 reais, você vai pagar, a pessoa vai pagar 2.000 reais, é só montar uma piscina que a casa valoriza 60%. Então 50%, 60%. Se a tua casa está alugada em 2.000, você coloca uma piscina boa e já está em 3.000, 3.500. Se vai alugar, porque o calor do Paraguai é extremo. E quem paga uma casa com piscina não se importa com pagar 3.500 ou até 4.000, inclusive.
né? Ele não vai procurar muito, porque não tem muito. Então é uma oportunidade boa de comprar o terreno, construir uma casa que não precisa ser de luxo, mas se ela tem uma piscina boa, um pátio bom, um quintal bonito, né? Não sei se é quintal é pátio, né? Acho que é pátio também. Mas enfim, um jardim aí e a piscina, você vai dar certo com esse negócio. Tá? Outra, salas comerciais. Comprar um terreno, né? Falei em espanhol. Comprar um terreno e construir. Aqui o padrão é 12 por 30 de comprimento. Esse é o padrão dos terrenos no Paraguai. Você compra 2 terrenos juntos, tem para fazer não sei lá quanto, uns 5 metros, né? 12, 24, pode fazer 6 salas comerciais de 4 metros de largo, né? E aí vai para trás e constrói acima dos locais comerciais apartamentos. É uma boa também, né? Só que esqueci que tem que deixar uma portinha, um portão para as pessoas entrarem. Uma das salas vai ter que ser mais pequena, né? Vai ter que ser menor. Mas ali, dependendo da localização, vai ter, vamos colocar 3 para não cair no exagero. Você vai lucrar R$ 1.000 em cada sala e dependendo da localização e também da quantidade de quartos que tem os apartamentos, você vai lucrar, né? Vai cobrar o aluguel R$ 1.000, R$ 1.500. É uma boa, né? Porque aí optimiza o espaço, né? O terreno, que isso é espetacular. Outra boa que as pessoas estão fazendo muito aqui é os duplex, né? Duplex, terreno 12 por 30, se conseguir um 15 por 24, até dá para fazer também, é melhor ainda, porque fica mais largo, mais fácil, né? De vender, inclusive. Esses duplex, sabe como é? O garagem na frente, a sala e a cozinha embaixo, né? E acima os quartos, né? E atrás né, um pátio pequeno. Essa é boa também porque otimiza o terreno, o espaço do terreno. Então, você vai ter 2 ativos gerando lucro num terreno só. O mais importante é sempre a localização do terreno. E o mais importante é sempre não confiar no que o corretor está te falando, porque ele tem que vender para ter comissão, né? Não tem salário. Então, a pessoa que está te ajudando, te recomendando, te mostrando oportunidades, ela precisa você assinar e fazer o pagamento. Ela precisa. Ele tem uma necessidade de te vender. E aí que está o ponto que você tem que ficar ali meio que desconfiando. Agora que você está entendendo mais ou menos o negócio imobiliário no Paraguai, como que funciona e as coisas que funcionam, né? As coisas que realmente dão lucro, né? Aí você vai ter que avaliar qual que é o modelo de construção que você consegue gerenciar melhor, tá? Porque assim, uma casa, você tem que pensar que vai vir uma família, vão vir crianças,
as casas têm um desgaste, né? Por conta do uso que ela tem. E as salas comerciais, dependendo do ramo para o qual você aluga, é bem menos o desgaste. Então, mas essas são coisas que é muito, muito íntimo, né? Muito do teu pensamento pessoal. Então, não vou falar, né? Mas aqui as oportunidades já foram apresentadas. Na oportunidade, as coisas que funcionam, né? As possibilidades. A oportunidade real é você chegar com dinheiro e comprar terrenos, né, nas imobiliárias, terrenos que você já viu que os juros, você está pagando juros absurdos, só que eles não te contam, eles vão falar que é sem juros, né? Tá tudo já está embutido ali, que eu já te contei. Então, o que você vai fazer é chegar, se você gostou de um terreno para investimento a futuro, porque não é para investimento hoje, é para futuro, terreno que um lançamento de um loteamento, né? Então, você vai chegar com 30% do valor total, né? Eles falam que, vamos supor, R$ 500, 120 meses, dá R$ 600 mil, não é? Não, é R$ 60 mil. Não sei, eu sou ruim com as matemáticas, mas vamos supor, o, o, o imóvel, o terreno, em 10 anos, na verdade é 11 agora, 11, mas enfim, o, a parcela vezes 130 dá, vamos supor, R$ 60 mil. Tá? Vamos supor, R$ 60 mil. Esse é o valor que você iria pagar ao longo desse todo esse tempo todo, né? 130 parcelas. Acabando as 130 parcelas, você pagou R$ 60 mil, vamos supor. Então você chega com 20 mil na mão, na imobiliária, ou então no corretor, e você oferece para ela: eu tenho 20 mil à vista, eu tenho 20 mil para dar entrada, na verdade. Né? Quanto você me faz? 10 parcelas, 15 parcelas. Deu. Você vai acabar pagando, ao invés de pagar 60 mil, você vai acabar pagando 35 mil. Porque esse é um negócio deles. Não é que tá ruim, não é que é ruim, não é que é enganação. Não, eles têm que previdenciar, né, os juros, ou então a desvalorização da moeda para colocar os juros. E os juros já estão embutidos ali, já te falei 3 vezes, 4 vezes. Então é bem isso. Você tem que aproveitar as oportunidades. Com dinheiro na mão, no Paraguai, você faz milagre. Outra coisa que é muito importante você saber é que o mercado imobiliário no Paraguai não tem o giro que tem no Brasil, não tem a velocidade, ele não corre, né? Não acontecem as vendas igual ao Brasil, não tem tanto financiamento, então é bem mais devagar. É devagar o negócio, gente. Os corretores, e aqui os brasileiros, corretores brasileiros, eles fazem assim, poxa, pressionam, não sai a palavra, cara. Eles pressionam demais a outros brasileiros e falando mentiras. Se disponibilizou ontem e esse terreno para amanhã não tem mais. Daqui a 10 dias já é tudo vendido. Mentira, gente. Mentira. Para vender uma casa aqui no Paraguai, você tem que esperar 2 meses, uma propriedade, um terreno. É outro ritmo. E quem que ganha no negócio financeiro? Quem tem paciência. Então você vai chegar numa casa, numa propriedade, depois de casa, terreno, seja que for.
$100.000, vamos falar em dólar agora, pode chegar numa casa de $100.000, ser brasileiro. E para começar, já no início você falou alô ao invés de falar olá, e aí o valor dela aumentou pelo menos 20%, pelo menos. Então a casa de 100 está saindo por 120, né? E aí você não compra na primeira, você não compra. E aí eles vão te chamar, passou um mês, vão te chamar, passou 2 meses, vão te chamar. E aí você faz a tua oferta. Ou então faz a tua oferta no dia que você está chegando para ver a casa. E aí eles falam 120. Cara, eu tenho 80. Né? Faça uma oferta absurda que faça com que eles não resolvam na hora, mas deixa o tempo correr. Deixa o tempo correr. Eles precisam vender. Não é você que precisa comprar. Eles precisam vender. E vão fazer qualquer coisa para fechar essa venda. Tá entendendo? Quem tem o dinheiro na mão é que tem o poder. Você tem que entender isso. Tem que entender. Entendendo isso, você não vai se deixar pressionar pelos corretores. E os brasileiros, né? Corretores brasileiros que mais fazem pressão nos clientes brasileiros, porque o negócio imobiliário funciona assim no Brasil. Funciona desse jeito. E funciona por quê? Porque o mercado é bem mais rápido. Então, funciona desse jeito, porque o corretor faz pressão no comprador e o comprador, se ele não agir rápido, ele perde a oportunidade, né? Então é isso. No Paraguai é diferente, funciona diferente. Os tempos do Paraguai são diferentes, tá? Sempre para uma compra inteligente, é bem melhor você ter uma pessoa do teu lado. E aí que a gente pode te ajudar, pode te auxiliar, pode te acompanhar nessa jornada de mudar, né, os teus investimentos aos poucos para o Paraguai, tá? Eu não faço documentação de migração, né, porque eu passo informação para as pessoas. Então, só para você entender o porquê que eu trouxe esse esclarecimento aqui, porque assim, eu sou uma pessoa muito ética e eu não acho viável, não acho legal, não acho ético, a palavra ética, não acho ético eu passar informação para uma pessoa nas minhas assessorias se eu dependesse ou se é bom para mim ela vir de qualquer jeito, porque eu vou lucrar com a sua documentação. Vou tentar explicar isso aí. Eu tenho um ativo que é muito poderoso, que é a credibilidade, entendeu? E se eu tenho que empolgar a pessoa para ela resolver vir para o Paraguai para eu lucrar fazendo a documentação dela, eu vou ter um conflito de interesse ali. Porque eu vou empolgar qualquer um para ele vir e eu ganhar. E eu não quero fazer isso. Eu não faço documentação. Do mesmo jeito, eu resolvi entrar no mercado imobiliário, né? Entrar no mercado imobiliário na contramão do mercado. Não é vendendo, e sim fazendo uma representação do comprador, tá? É um mandato, você vai dizer, eu quero um imóvel assim, assim e assado. Eu vou buscar, vou procurar, né? Vou visitar
vou conhecer, vou negociar, vou revisar a documentação com um advogado especializado, vou apresentar as propostas, as opções, até 3 opções entre 30 e 45 dias de serviço, de trabalho. Tá? Aí você vai resolver qual que é melhor você comprar, tá bom? Porque se você comprar sozinho, você vai ficar refém da necessidade do vendedor de te vender, né? Quem que vai te passar a informação real? Aquele que precisa você pagar, precisa você comprar para ele lucrar, porque não tem salário? Ou você prefere uma pessoa que esteja cuidando dos teus interesses, né? Eu me coloco no lado do comprador e não do vendedor. Então, eu negocio o melhor para você. Não tenho medo de dizer que você pode cair na fria se você confia 100% num corretor, 100% numa imobiliária, 100% num vendedor ou 100% num advogado. Porque o Paraguai não é que todo mundo é bonzinho também, né? Aqui também tem pessoas, vou falar não, né? Mas você já entende o que estou falando. Então você tem que ter uma pessoa de confiança comprando para você, fazendo a pesquisa para você, avaliando os imóveis para você, para saber se ele está no preço de mercado. E o nosso fim, os nossos honorários, o cachê, não sei como se chama, o preço, o valor do nosso serviço vai ser quase sempre menor, muito menor do que o desconto que a gente pode conseguir. Porque negociação de paraguaio com paraguaio é outra coisa. Né? Nós paraguaios sabemos como chegar no paraguaio e tirar, não falar tirar vantagem, mas fechar os negócios do jeito certo para ambas as partes. O brasileiro não sabe, porque não entende o Código Cultural do Paraguai. O Código Cultural do Paraguai tem várias coisas que tem que ainda a pessoa que vem tem que conhecer, tem que aprender, estudar e aproveitar, né? Mas enfim, esse é outro tema que não vem, não faz sentido falar aqui. Mas o que estou falando é que faça o trabalho de comprar para você, vai ficar bem mais rentável o teu negócio. E o que você vai pagar é 80% certeza que na negociação a gente consegue conseguir um desconto que faça com que o valor que você vai pagar seja nada, né? Mas enfim, é para avaliar, é para pensar, é para analisar. Eu não te contei de um segredo do mercado imobiliário, que é os repasses. Os repasses. Você pode comprar um terreno que já foi pago 5 anos, o bairro, né, desenvolvido, começando a se desenvolver. Mas você pode comprar, né, o repasse. E esse é outro negócio também que você pode fazer com a pessoa certa. Não é com qualquer um que você vai fazer. E não precisa da documentação do Paraguai para fazer isso. Algumas coisas você não vai precisar documentação do Paraguai. Mas enfim, gente, se cuidem das pessoas que têm interesse por trás, né? Ela quer te vender, mas ela precisa vender mesmo, né? Então ali fica de olho. Por isso que eu não queria entrar desse lado do mercado imobiliário. Você acha que com a audiência que eu tenho, não me contataram, não me falaram já pessoas
que querem implementar alguma coisa, algum negócio. A gente está nas redes sociais, tem credibilidade, então as pessoas que querem vender alguma coisa aparecem. Eu não, até hoje eu estou quieto, fiquei quieto. Me convidaram para vender imóveis, não quero. Me convidaram para vender construtora, para fazer lançamento, não quero. Não quero, não vou me queimar. Não vou me queimar. Porque assim, vou repetir, eu vou precisar vender. Eu vou precisar de um jeito ou outro, eu vou precisar te mentir ou então te esconder alguma verdade que você precisa saber, mas eu tenho que esconder para conseguir a venda. E eu não faço isso. Não gosto de fazer. Mas enfim, você já conheceu agora bastante do mercado imobiliário. Espero que tenha sido interessante a conversa. E se quiser agendar uma assessoria, quiser conhecer os valores do nosso serviço, é só marcar uma chamada, uma videochamada. A gente vai entender, vai fazer uma avaliação do que você precisa, né, se você quer, do que você está pensando fazer, ver a viabilidade do seu projeto e se ele encaixa com o que nós estamos oferecendo, aí a gente marca uma estratégia para começarmos a trabalhar juntos, tá bom? Mas enfim, eu tô feliz, gente, muito feliz. Eu sei que vai dar certo para você se caminha ao lado, se caminhar ao lado da pessoa certa, tá? É isso. Eu agradeço muito. Vou deixar o número por aqui. É só na descrição também para você me chamar no WhatsApp para fecharmos a melhor parceria que você vai conseguir no Paraguai para compra de imóveis.